Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou divulgar a minha carteira de dividendos. Eu montei essa carteira lá no primeiro semestre de 2024 e ela está completando agora um ano de vida. Então já é hora de parar, olhar e ver se a alocação do meu recurso foi a melhor possível. Ficou curioso? Nesse vídeo eu vou mostrar quais foram as premissas para a elaboração dessa carteira, quais são os ativos e qual é a performance. Beleza? Bora lá assistir o vídeo então. Pessoal, antes de eu começar a falar sobre a minha carteira de investimentos, eu queria fazer um alerta. Esse vídeo não é recomendação de compra. Eu entendo que carteiras de investimentos são produtos personalizados. Mas por quê? Porque a minha tolerância de risco é diferente da sua tolerância de risco. Os meus objetivos são diferentes dos seus objetivos. Então, muito cuidado. O vídeo tem característica educativa, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui os principais critérios para a montagem dessa carteira, tá? Em primeiro lugar, é uma carteira para o longo prazo, né? Prazo superior a 5 anos, ok? É uma carteira para auferir renda passiva, ou seja, ganhar dividendos, de preferência todos os meses. Mas é uma carteira que tem que bater o IDIV. Eu tenho que ganhar dinheiro, né? Eu tenho que ter ganho de capital no longo prazo. E eu tenho que bater o IDIV. Mas por quê? Gente, se eu não bater o IDIV, é preferível eu replicar o IDIV, né? Então a minha carteira ela tem que ser mais eficiente que o IDIV e isso eu não abro mão. E para isso eu assumi um risco moderado, né? Mas como? Através da gestão ativa do beta. Só para lembrar o que é beta, beta é uma medida que correlaciona o desempenho do Ibovespa com o desempenho da ação, com o desempenho da carteira. E no caso, o beta da minha carteira é 0,88. E o que isso significa? Isso significa que para cada 1 ponto percentual de variação no Ibovespa, a minha carteira vai se movimentar em 0,88%, ok? Mas como que eu consegui isso? Através da restrição da participação de ações pimentinhas, né? Ações pimentinhas são aquelas ações mais voláteis, né? Então eu só admito ter no máximo 20% de ações pimentinhas na minha carteira. Mas o que são ações pimentinhas? Ações pimentinhas são aquelas que têm beta superior a 1,20. Isso aqui é uma convenção, isso aqui é uma tratativa que eu assumi, uma premissa que eu assumi. Então, ação pimentinha vai ter? Vai ter. No máximo 20%. E ação pimentinha são aquelas que têm um beta superior a 1,20. Daí eu consegui um beta legal na carteira, né? É um beta de 0,88. É uma carteira mais tranquila, apesar de ter um risco moderado pela presença aí de duas pimentinhas na minha carteira, beleza? É uma carteira diversificada, eu tenho ações do setor financeiro, seguros, energia, telecom, shopping, saúde, construção e mineração. Olha a pimentinha aqui na mineração, olha a pimentinha aqui na construção, talvez nos shoppings, né? Vamos ver isso mais tarde, né? E qualidade? Eu não abro mão de qualidade. Para entrar na minha carteira, tem que pagar dividendos? Tem que pagar dividendos. Mas é necessário que as empresas sejam sólidas, com bons indicadores dinâmicos e boas perspectivas de futuro, ok? Rebalanceamento. Né? Eu me proponho a fazer um rebalanceamento anual ou por gatilho. Se acontecer alguma coisa muito séria que modifique a qualidade ou modifique a questão do pagamento de dividendos, eu vou fazer um rebalanceamento. Por enquanto, não fiz nenhum, beleza? E preço importa, pessoal. Só para lembrar, eu não montei a carteira do dia para a noite, essa carteira demorou 6 meses para ser montado, né? Eu não comprei tudo de uma vez. Preço importa, tem que comprar tudo com muita calma para fazer a melhor aquisição possível, ok? Então, pessoal, para começar a conversa, esse aqui é o gráfico de pizza dos principais setores que minha carteira contempla, ok? Seguros fazem parte com 18% da carteira. Bancos é 21% da carteira. Concessões, e aqui tanto as concessões de energia quanto de telefonia integralizam 24%. Setor de construção civil, imobiliário e shoppings com 15%. E aqui são outros setores todos juntos, né? São as 4 ou 5 empresas.
esta carteira que eu defini, eu consegui um beta de 0,88%. Então isso significa que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, né, a minha carteira deve se movimentar em 0,88. Então é uma carteira mais moleirona, ok? E vamos começar pelo setor de seguros, pessoal. Eu selecionei duas empresas, tá? A BBSE3 do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Seguridade. Ambas com 9% de participação na carteira, né? O dividendos projetados para o Banco do Brasil Seguridade é de 9 a 10, já a Caixa Econômica Seguridade de 8 a 9, um pouquinho menor. Por que que eu separei duas empresas e aqui eu não concentrei apenas no Banco do Brasil, né? Simplesmente porque são mercados diferentes, ok? A Caixa Econômica ela foca muito nos seguros habitacionais, já o Banco do Brasil ele é mais universal, ele foca muito no setor de seguros da área rural, mas também tem vida residencial, ele trabalha com a parte de previdência e capitalização, mas aqui a grande diferença entre as duas é que o Banco do Brasil tem uma exposição maior no seguro rural, né? E isso traz um risco maior, né? Por outro lado, a Caixa Econômica, esses seguros habitacionais, eles são muito estável e previsível, né? É algo muito tranquilo, né? Uma outra grande diferença é o vencimento dos contratos, né? A Caixa Econômica tem contrato firmado com a Caixa Seguridade até 2050. Já o Banco do Brasil tem contrato firmado com a BBSE até 2033. Acho que vai ser renovado sem nenhum problema, mas enfim. São duas empresas de excelente qualidade. E aqui, pessoal, nós temos o setor bancário. Eu selecionei três empresas: a Itaúsa, o Santander e o Bradesco. Aí você vai falar comigo, Igor, Itaúsa é holding. Cara, beleza, é holding, mas é praticamente Banco Itaú, né? O melhor banco do Brasil. E aí, o que acontece? Aqui já tem uma coisa que é muito estratégica, compensa você prestar atenção. Verifique que o beta dessas empresas é diferente, né? Como é de se esperar. A Itaúsa tem um beta de 1,05, Santander 1,11 e o Bradesco 1,22. Na medida que o beta aumenta, eu diminuo o peso do banco na participação da minha carteira, né? Então o Itaú com um beta de 1,05 tem 8%. Já o Santander com um beta de 1,11 tem 7%. O Bradesco, que tem um beta maior, mais volátil, está com um peso de 6%. E aqui eu tiro um pouco do risco da carteira, né? Na medida que o beta vai subindo, o peso de cada um dos bancões vai diminuindo, ok? Aqui está o DI projetado de cada um deles, aqui a média deve girar em torno de 8, 9% ao ano, ok? Mas por que eu escolhi Santander e Bradesco, né? Principalmente pela oportunidade de desconto, né? Esses dois bancos sofreram muito aí ao longo dos anos de 2023 e 2024, estão recompondo o preço de suas ações agora em 2025, mas ainda estão baratos, né? Então eu entendo que você comprar ações com preço bom para uma carteira de previdência é muito importante, né? Já o Itaú é porque não tem como ficar fora do Itaú, né? A Itaúsa é a melhor holding do Brasil, né? Além disso, ela é proprietária da Alpargatas, da Dexco, tem atuação em empresas de saneamento, né? E eu prefiro a Itaúsa do que o Itaú em virtude do desconto, né? O desconto de holding. E existe um desconto aí estimado aí na faixa de 20, 21, 22%, né? Todo mundo ri da Itaúsa, dos 2 centavinhos que ela paga por trimestre, né? Mas ela faz os encontros de contas, né? Semestrais, e aí tem os dividendos adicionais, né? Eu gosto muito da Itaúsa porque ele é um banco que tem uma massa de pessoas físicas que precisam desse dinheirinho deles, né? São os velhinhos do Brasil aí, os velhinhos milionários. Então a Itaúsa é uma máquina de pagar dividendos, né? Não fique constrangido com os 2 centavos, né? No final das contas, ela paga dividendos como todas as outras empresas deveriam pagar, em torno de 7, 8, 9 pontos percentuais. Esse aqui, pessoal, já é o setor de concessões. E para as concessões eu escolhi 3 empresas, a Taesa, a ISA e a Vivo. Ordenei elas também em forma de crescente do beta, né? Do menor para o maior. E aí a Taesa com beta de 0,61, bem baixinho, um beta de empresa de energia, ela tem 9% da minha carteira. A ISA, excelente empresa, tem 8%, e depois a Vivo, né,
com um beta de 82, um pouquinho maior, tem algo em torno de 7. Aqui estão os DIs, não vou me alongar sobre isso não, porque eu quero conversar com vocês sobre cada uma das empresas. A Taesa é uma empresa de AAA, né? Nos últimos 5 anos pagou dividendos na faixa de 11%, tem um EBIT sensacional de 77%, um lucro líquido de 45%, tem sim uma dívida líquidazinha aí, um pouquinho de pimentinha, né? Dívida líquida pelo EBIT está em torno de 3, então já é uma empresa que tem um nível de endividamento maior, mas ela é assim mesmo, ela cresce com endividamento e essa é a diretriz do seu principal acionista, que é a CEMIG, né? E o que eu gosto da Taesa é o seguinte, ela não vai parar de pagar dividendos nunca. Por quê? Porque a nossa CEMIG, ela é sedenta por dividendos, né? Mas por quê? Porque quem é dono da CEMIG, né, o sócio majoritário, é o governo do estado de Minas Gerais, que sempre gostou de receber os seus dividendos, né? Então a Taesa faz parte da minha carteira, ok? A outra empresa é a ISA. A ISA é uma empresa sensacional. Eu sou apaixonado com a ISA, né? É a maior transmissora do Brasil, né? Tem 30% do mercado de transmissão, né? É o maior market share que existe no segmento, né? Eu gosto muito da ISA em virtude do prazo médio que ainda resta para suas transmissões, em torno de 20 anos, né? Então é mais do que suficiente para você ter uma carteira previdenciária. Ela tem um EBIT legal na faixa de 64%, um lucro líquido de 44%. O endividamento dela é bem menorzinho, está na faixa de 1,9 vezes, né? E é uma empresa que vem conseguindo conjugar crescimento com dividendos, né? Não vejo como ficar fora da ISA. A ISA é uma excelente empresa, né? A outra empresa mais moleirona é a Vivo, tem muita gente que não gosta, mas também, pessoal, não tem como ficar fora da Vivo. A Vivo é a maior empresa de telefonia do Brasil, né? E apesar dela ser enorme, ela também é uma empresa de crescimento. Cresceu 25% nos últimos 5 anos. Tem um lucro líquido aí na faixa dos 10%. É uma empresa muito líquida, com NCG negativa, e isso é muito bom porque dá muito conforto para pagar os dividendos, né? É uma empresa que tem a dívida controlada em torno de 1,6 vezes, né? E ela está fazendo um programa muito grande de recompra de ações. E isso é muito bom, porque recompra de ações nada mais é do que dividendos disfarçados, né? Porque na medida que ela diminui a base acionária, ela vai aumentar, né, o dividendo pago por ração. Então é uma empresa muito bacana, tá? E agora para 2020 e 26, 25 e 26, ela já alertou que ela vai entrar aí com uma estratégia de pagar 100% do seu lucro, né? Então um payout de 100%, né? Então uma empresa bem bacana também, ok? E agora, pessoal, vou começar a surpreendê-los, né? No setor imobiliário e shopping, eu separei 2 empresas. A Allos, né, administradora de shopping centers, e a JHSF, uma construtora. Calma, não é construtora nada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Essas 2 empresas têm o beta mais alto, superior a 1, né? A Allos com um beta de 1,17 e a JHSF com um beta de 1,35. Como o beta da JHSF é bem maior, então eu coloquei apenas 7% nela, tá? Ao contrário, a Allos está com um percentual de 8% da carteira. São empresas de crescimento, ok? Mas que têm pago bons dividendos, e aí os dividendos aí na faixa de 6 a 7, 8 pontos percentuais. Em relação à Allos, pessoal, a Allos é uma empresa sensacional. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre a Allos que eu gosto muito, tá? É uma empresa que nos últimos 6 anos multiplicou o seu faturamento por 6. Imagina, cara. Em 6 anos multiplicou o faturamento por 6, né? Ela tem uma receita recorrente, que é o aluguel, é o estacionamento. 70% da receita da empresa é aluguel. Ganha dinheiro horrores com estacionamento, só para fazer raiva na gente, né? Porque ninguém gosta de pagar estacionamento, né? Mas é uma empresa que tem uma NCG, uma necessidade de capital de giro negativa, tem baixo endividamento, tá? Ela tem lucro alto na faixa aí dos 30%, ela é irretocável sob o ponto de vista econômico-financeiro, né? E nos últimos anos ela mudou seu chip, né? Ela quer ser uma boa empresa de pagamento de dividendos, né? Ela tem um grande fundo de pensão que é acionista, um fundo canadense, se não me falha a memória, e ele deve estar fazendo uma pressãozinha aí para aumentar os dividendos da Allos, né? A outra empresa que eu também gosto muito é a JHSF, né?
E quando a gente fala que a JHSF é uma construtora, não é. Para mim, ela é uma holding, né? Somente 33% do faturamento da JHSF vem de construção civil, de prédios, né? Ela tem aeroportos, ela tem clubes, ela tem lojas, né? Muitas lojas, ela tem um shopping de alta renda em São Paulo, ela tem restaurantes, né? Ela tem a rede de hotéis Fazano. Então, assim, é uma empresa muito diversificada, né? O foco da JHSF é o mercado de alta renda, ela tem pago dividendos mensais, né? E ela tem um negócio que hoje está muito focado em receita recorrente, né? Então, por isso que ela tem essa divisão forte aqui de aeroporto, clubes, lojas, shoppings. Isso tá fazendo surgir uma empresa sensacional no mercado. O único ponto de atenção é o PPI, né? Que é um ponto que eu não me deixo um pouco desconfortável, que são reavaliações que ela faz nas propriedades para investimento. Ela faz de forma recorrente e isso dá uma turbinada no lucro. Quer saber mais? Eu tenho um vídeo sensacional sobre a JHSF. Vai lá assistir que você vai gostar. Mas é uma empresa muito boa também, ok? Esse aqui, pessoal, é o Outros, né? E esse setor vai surpreendê-los, né? Eu escolhi 4 grandes empresas: a Odontoprev, a Aura 33, a Wiz e a Ferbasa, né? Pessoal, eu ordenei essas empresas em ordem crescente de beta para colocar pesos decrescentes, né? Por isso que a Odontoprev, por exemplo, que tem um beta bem baixinho, 0,62, beta de seguradora, né? Ela tem um peso de 7%, e aí eu vou diminuindo o peso até a Ferbasa, que já é uma empresa que tem um risco maior, porque ela é uma empresa muito ligada a commodities, tem uma participação de 4%. Os DIs estão aqui do lado, depois vocês dão uma olhadinha com mais calma, porque eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas empresas, ok? Então vamos lá. Para começar, vamos falar da Odontoprev. Gosto demais da Odontoprev. Ela atua no setor defensivo, ela tem um potencial de crescimento absurdo, né? Ela é uma empresa que tem um EBIT alto, um lucro líquido alto, na faixa dos 25%. É uma empresa muito líquida, né? Tem NCG negativa, endividamento negativo, pessoal. Ela não deve nada para ninguém, né? Ela agora começou a pagar dividendos mensais, né? E ela tem uma política aí de dividendos aí na faixa dos 90%. É uma empresa que está recomprando muito de suas ações, né? Dando baixa na tesouraria. Eu tenho 2 vídeos sensacionais sobre o Odontoprev. Não tem como deixar essa empresa de lado. É uma empresa muito bacana, pessoal. A outra empresa que eu selecionei é a Wiz, né? A Wiz é uma corretora de seguros, passou um inferno astral. Ela era a corretora de seguros da Caixa Econômica Federal. O seu negócio foi rescindido, ela teve que ir para o mercado abrir novos acordos comerciais. Mas é uma empresa que está se reinventando e agora está na fase do amadurecimento, né? É uma empresa de crescimento, pode oferecer bons dividendos. Ela tem uma NCG negativa também, pessoal, isso é muito bom. Endividamento dela baixinho, tem um lucro líquido na faixa dos 13 pontos percentuais. E ela tem uma série de investimentos que ela fez aí com o Banco de Brasília, com o Banco Inter, com o Banco BMG. São investimentos que estão em fase de amadurecimento. É uma empresa muito bacana. O único senão dela é que ela paga dividendos uma vez por ano, e isso é ruim. Mas também não vejo como ficar fora dessa empresa. É uma empresa de crescimento, ok? Nós temos também a Aura. A Aura é outra empresa que eu também sou apaixonado com ela. É uma mineração de ouro, é uma BDR, né? Que tem sede lá no Canadá. Ela tem uma operação diversificada, ela tem minas no Brasil, no México, em Honduras, em Colômbia. Ela tem uma margem legal, ela tem bons dividendos, mas é uma empresa cíclica, né? Essa empresa, se me falha a memória aí, nos últimos 18 meses, 12 meses, aliás, ela cresceu algo em torno de 200%, né? Eu vou falar mais na frente sobre isso. Não tem como, gente, é uma empresa sensacional. Lógico, tem o risco dela, né? Ela está crescendo agora a reboque do ouro, né? Por isso que o preço das suas ações estão em disparada, né? Mas tem uma outra empresa também que eu gosto bastante, que é a Ferbasa. A Ferbasa, ela é líder na produção de ferro-liga e ferro-cromo, né? Ela tem perspectivas hoje bem fortes, né, de crescimento no mercado de ferro-cromo no mundo, né? 98% de suas ações acionárias é de uma fundação. E aí o que acontece? Dividendos, né? Uma fundação com fins
não lucrativos, assistenciais, que investem muito em educação, esse tipo de coisa. Então ela precisa de dividendos para colocar os seus projetos em andamento, né? Mas é uma empresa que tem dívida líquida negativa, é uma empresa muito lucrativa, administrada de forma muito conservadora, empresa muito resiliente, né? Você pode perceber que nós estamos na baixa do preço da commodity, aí, tanto do ferro liga e do ferro cromo, mas mesmo assim é uma empresa que entrega lucro de 12 pontos percentuais. Então, ou seja, mesmo na baixa, ela te entrega lucro, né? E paga dividendos, tá, pessoal? Nos últimos 12 meses, o preço da sua ação praticamente não andou, mas ela pagou bons dividendos. Uma excelente empresa também. E por fim, pessoal, esse aqui é o gráfico, eu costumo dizer que esse é o gráfico de bolo, né? Imagina isso aqui um grande tabuleiro, né? E eu dividi o meu bolo inteiro por 14 empresas, né? As empresas que estão na esquerda são as empresas que têm maior participação e as da direita que têm menor participação, né? Aí você tem aqui Banco do Brasil, Seguridade, Caixa Econômica, Taesa, tudo com 9, né? Itaúsa, Alus e ISA com 8, né? Santander, Vivo e JHSF com 7, Odontoprev também tem 7, Bradesco e Aura com 6, Luiz e Ferbasa são as menorzinhas, né? Esse aqui é aquele gráfico aí para você parar o vídeo, dar um print screen para depois estudar. Não é para comprar não, hein? É para estudar, beleza? Para estudar. Então vamos lá, pessoal, fazer o fechamento do vídeo. Essa tabela aqui consolida tudo que nós falamos. Eu separei por cor, onde amarelo são seguros, verde é o banco, azul são as concessões, laranja é o imobiliário e shopping e cinza são os outros setores. O que tem de importante aqui? Olha aqui, pessoal. O beta dessa carteira é de 0,88. Então é um beta conservador. Eu mirei em moderado, acertei no conservador. E isso é bom, né? Apesar de ser uma carteira conservadora, ela me deu 7,1% de dividendos ao longo dos últimos 12 meses. Essa coluna aqui retrata os dividendos de forma individual. Quem bateu o recorde para mim na minha carteira foi o Banco do Brasil Seguridade, né? E o menor dividendos foi, sim, da UIS, infelizmente, ok? Mas mesmo sendo uma carteira conservadora com um beta bem baixinho, ela me deu um ganho de capital relevante de 33,4%. Isso é muito bom, né? Se a gente somar os dividendos de 7 com o ganho de capital de 33, me trouxe uma rentabilidade de 40%, né? Isso é sensacional. É difícil você ter uma rentabilidade dessa, né? Em relação ao ganho de capital, pessoal, que eu mensurei em 33,4%, essa última coluna aqui, ela faz o desdobramento desses 33,4%. De que forma que ele é composto, né? E quem mais contribuiu foi a Aura 33, que realmente disparou, né? E trouxe uma contribuição aí de praticamente 13% na minha carteira. É por isso, pessoal, que a gente sempre tem que ter uma pimentinha. Uma pimentinha controlada, né? No caso da Aura, a Aura tem uma participação pequena de 5%, mas como ela alavancou mais de 200%, ela cresceu 215% nos últimos 12 meses, e aí ela trouxe um efeito muito bom para a minha carteira, né? Enfim, essa é a minha carteira de dividendos, espero que vocês tenham gostado. E chegamos ao final do vídeo, né? Eu adorei esse vídeo, foi um vídeo muito gostoso de fazer. Gostou do meu vídeo? Gostou da minha carteira? Não concorda com a minha carteira? Coloca aí nos comentários. Será que eu tenho algum erro? Quer me alertar em alguma coisa? De repente dá para eu fazer aí uma reavaliação, um rebalanceamento. Ia ficar muito satisfeito, muito feliz se você desse a sua opinião aí nos comentários. Se eu, de alguma forma, trouxe alguma informação diferente para vocês, curte, compartilha, me ajuda a fazer o canal a crescer, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.